Hashtag SDDS. Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. O propósito do Aparelho Elétrico é informar, qualificar e inspirar microempreendedores criativos. Como de costume, nosso podcast sai sempre às sextas-feiras. Porém, a partir de agora, o episódio da última sexta-feira do mês vai ser exclusivo para apoiadores. É o jeito que a gente encontrou de prestigiar os nossos apoiadores e também, claro, para encorajar você, que ainda não apoia o aparelho, a se tornar um apoiador. Então, se você gosta do nosso podcast e não quer ficar sem acesso a todos os episódios, seja um apoiador do Aparelho Elétrico. Vai lá em aparelhoelétrico.com/seja da liga e confere todas as regalias que os apoiadores do site têm. Falando nisso, aqui vai os boas-vindas para toda a galera que virou apoiadora desde setembro, que eu fiquei devendo um obrigado por aqui. Então, se liga, é uma cacetada de gente. Um abraço para Henrique Lira, Sebastião de Tássio, Johannes Heuer, Paula Maranhão, Argemiro Souza, Fábio Nicolau, Moisés dos Santos, Pedro Silveira, Yuki Mike, Fábio Santos, Flávio Ribeiro, André Amaral, Igor Modernel, Sérgio Falcão, Bruno Costa, Samuel Teixeira, André Ribeiro, Sandra Pérez, Priscila Serena, Anderson Silva, Tati Pirondi, Giovana Marques, Thales Barreto, Diego Remos, Marcelo Carvalho, Cris Peregon, João Luiz, Henrique Montenegro, Andréia Diniz, Jason Luiz, Wélida, Jordana Souza, Andressa Meissner, Suzana Siqueira, Rafael Folk, Davi da Costa, Paulo Noriega, Natália Reisdorfer, Wellington Canaben, Wellington Ferreira e Nicolas Jimenez. Aí, galera, sejam todos muito bem-vindos, meus caros. E se você quiser fazer parte dessa galera, como eu já falei, vai lá no aparelhoelétrico.com/seja da liga ou então clica no link aqui na descrição do post. Beleza? Dito isso, agora sim, muitas saudades, bora ligar o aparelho. Que sim, a gente não tá apto para exercer ou para fazer alguma atividade específica. E reconhecer isso não é se auto-sabotar e dizer que você não vai conseguir. Tem a questão da pessoa que não pede ajuda, que acha que pedir ajuda é uma fraqueza, e isso ela entra nesse ciclo vicioso da síndrome de impostor. Então tá, pessoal, apresentando as integrantes dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico. Tá aqui com a gente hoje a autora do blog Pronoia Tradutória, intérprete de conferências, tradutora e escritora Carolina Valiter. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Henrique? Que bom estar de volta aqui, começando o ano do podcast. E na outra ponta da extensão do aparelho, a jornalista, especialista em processos e produtos criativos e agora também responsável pelas notícias no site do aparelho, Giovana Beltrão. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, Henrique. Olá pra todo mundo. Tô bem animada de estar aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o conselho Fake It Till You Make It e a síndrome do impostor. Fake It Till You Make It é uma expressão muito usada pelos americanos no mundo dos negócios. Em tradução livre seria algo como finja até você conseguir. A expressão sugere que as pessoas devem simular um comportamento confiante até que consigam conquistar confiança de fato. Já a síndrome do impostor se configura quando a pessoa não se julga merecedora do próprio sucesso conquistado. Como lidar com esse tipo de conselho e sentimento em um mundo que exige uma postura firme e convicta dos seus líderes e, ao mesmo tempo, cada vez mais deseja transparência nos negócios? Como lidar com isso? Carol, eu me lembrei de uma situação no ano passado. Tu foi palestrar na Europa, né? Em inglês ainda, né?
Isso. Como é que foi essa situação, assim? Tipo, exigiu um pouco de ti, de simular um pouco de confiança ou pra ti, tipo, tá tudo dominado, assim? Não, eu vou pra lá porque eu sou competente, eu vou fazer isso porque realmente tá dentro das minhas possibilidades, ou exige um pouquinho de simulação de confiança? Como é que tu encarou essa situação? Eu já tô acostumada em falar na frente das pessoas, isso não é um problema pra mim. Entretanto, falar em inglês, embora eu seja profissional do idioma, né, trabalhe falando inglês e lendo inglês o tempo inteiro, eu não tenho uma rotina cotidiana de falar inglês. Logo, quando eu fui pra lá, eu sabia que eu ia ter que fazer uma apresentação coesa, bonita, fluida, em inglês, e que eu estaria com outros colegas, alguns que teriam a mesma dificuldade que eu, ou seja, são pessoas que não têm o inglês como a língua nativa, mas sabe aquela coisa de brasileiro, que brasileiro tem que ser perfeito em tudo, né? Então a gente tem que falar inglês melhor do que os americanos, a gente tem que, né? A gente nunca consegue botar o pé no chão e dizer, cara, meu idioma materno não é esse. Eu já estou fazendo um esforço cognitivo imenso de pensar e me comunicar em outro idioma, então tá tudo bem se eu não soar como se eu tivesse nascido num país anglófono. Eu tive que ajustar as minhas expectativas. E isso exige você olhar para si mesmo e reconhecer quais são os seus pontos fracos e fortes dentro daquela habilidade. Eu sei que eu tenho um bom inglês, senão também eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho. Eu sei que a minha maior dificuldade é soar o mais nativa possível. Eu treinei muito antes de ir, antes de viajar mesmo, montei minha apresentação, revisei ela várias vezes, mandei para outros colegas, apresentei pro meu marido, para alguns amigos e comecei a tentar soltar um pouco a língua, né? Para que aquele conteúdo soasse mais natural quando eu fosse falar e formular as ideias. Não desacreditei na minha capacidade. Pelo contrário, eu sabia que eu era capaz e que eu merecia estar ali, né? Mas eu também sabia que eu tinha uma dificuldade e que se eu não lidasse com ela de frente, né, encarasse, enfrentasse, eu provavelmente transformaria ela num monstro. E aí ela poderia me engolir. Olha, e isso é que é ter controle emocional, hein? Eu dei umas surtadas, é claro, né? Todo o processo de mandar a apresentação, eu fiquei assim, cara, eu vou mandar a apresentação. Sabe aquela coisa, assim, eu não sei, tem gente que diz que isso é coisa de libriano, mas eu olho pra uma parada e falo, eu vou conseguir fazer isso. Já tá feito, entendeu? Não sei quando isso vai acontecer, mas tá feito. E aí, quando eu vi a chamada de propostas de assunto pra você palestrar, eu falei, cara, vou mandar o meu e eu tenho certeza que vai ser aceito. Isso no fundo, né? No fundo de mim mesma, né? Não externalizei essa ideia. O que eu externalizava pro mundo era a insegurança que eu gosto de sentir de alguma forma. Porque eu também não quero soar petulante, sabe? E se eu não fosse aceita? Então foi um processo de pequenos surtos ao longo da caminhada até realmente ter a proposta da palestra aprovada e confirmar que eu iria. E aí depois que eu confirmei, que eu comprei a passagem, que eu vi que ia acontecer, aí deu aquele surto morte, tipo, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu tô me colocando exposta, assim, eu vou pra um palco e vou estar principalmente trabalhando com a minha principal dificuldade e que às vezes me mete medo e impede de eu seguir em frente, sabe? De aceitar algumas propostas de trabalho e tal. Então acho que foi importante pra eu meio que virar essa página, sabe? Demais, aceitar os desafios, né? Eu acho uma atitude bastante corajosa, né? Quem tem seu próprio negócio, quem quer realizar coisas, não tem como, né? Ficar só no feijão com arroz ou só no seu ofício no dia a dia, né? A hora que pinta uma oportunidade como essa, tu tem que ir atrás, tem que abraçar, tem que ir lá e tem que fazer, né? Só que muitas vezes a gente acha que a gente não tá preparado pra fazer o negócio, né? Tipo, não, peraí, como assim eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso antes. Muitas dúvidas começam a passar na cabeça e às vezes tu deixa de abraçar uma oportunidade que apareceu e depois às vezes tu vê um outro profissional fazendo aquilo e tu pensa, porra, eu conseguiria fazer isso. Ou eu posso ser tão bom quanto essa pessoa. Ou daqui a pouco até mesmo tu pensa, caralho, essa pessoa é muito ruim, eu deveria ter aceitado isso, eu deveria ter feito isso. É. Eu acho que a gente tem que separar um pouco o que é exagero e o que é real. Porque tem situações e tem, enfim, habilidades que sim, a gente não tá apto pra exercer ou pra fazer alguma atividade específica. E reconhecer isso não é se auto-sabotar e dizer que você não vai conseguir. É só entender qual é o seu limite. Aí, a partir do momento que você entende o que é uma limitação real e o que é uma limitação imaginária que você enfiou na tua cabeça que você não vai conseguir pra se sabotar, fica muito mais fácil de você canalizar sua energia,
dia, entende? Aí que tá, né? Tu pegou um ponto importante, assim, tu saber o que é real e o que é imaginário. Como que a gente quantifica o nosso potencial, né, no dia a dia? Tu tem alguma sugestão? O que faz tu sentir assim, não, eu sou capaz? Eu achei legal que tu falou assim, não, eu sou capaz de fazer isso. Aonde que tu encontra essa certeza? Porque tu rala no teu... Eu sei, eu gosto de te chamar pra esse tipo de tema porque eu sei que tu te cobra pra caralho. A gente já fez aquele episódio sobre o workaholismo e tal, essas coisas. E da onde vem essa certeza, Carol? Conta pra gente, abre a caixa preta aí, Carol. Então, tem coisas que eu sei que eu me saboto pra não parecer que eu me valorizo demais. Às vezes eu caio num drama de, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas lá no fundo eu sei que eu consigo, mas pega bem socialmente dizer que eu não consigo, entende? Porque não é muito bonito você ver, as pessoas julgam. Se eu chegar e falar assim, não, cara, pode lançar aqui pra mim que eu chuto e é gol. Tem gente que vai falar assim, nossa, que exibida, credo, sabe? E eu sempre tive muito medo desse olhar, que julga e que te menospreza. E aí, assim, acho que com a proximidade dos 30 anos, que vão chegar nesse ano, em 2019 pra mim, eu acho que eu aprendi a ouvir quem me julga me menosprezando, pra menosprezar minha capacidade. Eu não preciso ouvir essas pessoas, eu sei do que eu sou capaz. E saber do que é capaz não significa esfregar na cara de todo mundo e dizer que você é a melhor pessoa pra fazer aquilo, porque provavelmente você não é. Existem várias pessoas muito boas, tão boas quanto você, que pode fazer a mesma atividade, a mesma tarefa ou trabalho. A questão é que você teve oportunidade, você soube chegar antes, enfim. Então, assim, o que eu tenho feito pra separar esse joio do trigo? Eu tenho meditado muito. Eu acho que é uma confluência de coisas. Eu tenho meditado mais, eu tenho trabalhado menos de forma burra, porque trabalhar menos de forma burra é você trabalhar de forma inteligente, por menos horas, mais focada. Então, você de fato consegue mensurar qual é a sua produtividade e qual qualidade você oferece dentro dessa produtividade. E aí você começa a enxergar quem é você profissionalmente na realidade. Não no que as pessoas falam que você é e nem no que você imagina que você é. E aí, conseguindo separar essas imagens, dessas personas que a gente carrega, eu consigo saber e falar pra mim mesma, eu dou conta disso, eu não dou conta disso, eu não quero dar conta de alguma coisa, ou eu gostaria de dar conta disso, porém eu sei que no momento eu não me sinto apta. E não se sentir apta não significa se botar pra baixo. Às vezes é até se botar pra cima, é considerar assim, cara, eu não tô apta pra isso, se eu tiver que correr atrás, eu vou me estressar, eu vou acabar, enfim, entrando num looping negativo que vai me fazer mal. Então, não é o momento. Ponto. Pausa, sabe? Então, eu acho que essa estratégia múltipla tem me ajudado. Legal, legal. E isso que tu falou, eu acho muito importante, porque é uma coisa também que eu tô trabalhando mais agora, eu tô tornando mais palpável a minha capacidade de produção. Tipo, eu já tenho bastante tempo de experiência, né, na área que eu atuo e tal, então eu sei mais ou menos, quanto tempo vai demorar pra implementar tal coisa no aparelho elétrico, quanto tempo vai demorar pra entregar tal site pra tal cliente. Eu já meio que sei, isso aí, o envolvimento por essa situação que tá me sendo apresentada, eu sei que eu vou demorar X horas pra fazer isso. Mas agora eu tô deixando isso ainda mais palpável, mais fácil de mensurar, que é através de é uma maneira de se organizar tipo Scrum. Eu recentemente li aquele livro, né, Scrum, sobre produtividade e tal. Posso deixar o link aqui na descrição do post pra quem quiser saber mais. E acho que a gente ainda vai falar bastante desse livro no aparelho elétrico esse ano. E ali eu comecei a setar, pra cada tarefa que eu realizo, eu marco o número de horas que eu levei e uma pontuação. Tarefas mais importantes e tal, eu cito como mais valiosas pra essa pontuação. Mas eu vou registrando as horas ali. Então eu sei, olha só, isso aqui eu achei que ia levar 3 horas, eu fiz em 1, né? Às vezes a gente se engana. Então eu acho que isso é muito importante pra gente saber de fato que profissional que a gente é. Porque tem o profissional que a gente acredita ser. Eu faço isso, eu faço esse layout, eu traduzo esse livro, eu redijo essa notícia, eu consigo fazer isso em tanto tempo. Só que, cara, tá testado, tá comprovado. Nessa situação tu consegue mesmo fazer. Então quanto mais tu conseguir mensurar, isso tu consegue ter consciência do profissional que tu é. Eu acho uma dica bem legal esse assunto que tu deixou aí no ar, esse gancho aí, Carol. E vamos botar a Giovana na conversa aí, Giovana. Teve algum insight aí a respeito disso que a gente tá falando? Como é que tu lida com essas questões aí na tua vida de jornalista freelancer? Então eu acho que o que a Carol falou, essa questão de tipo, você joga sua própria bola pra baixo, assim, pra não ser uma pessoa muito arrogante, ou pra você meio que medir como que você vai se comportar no mercado. Eu acho que é por isso que é tão difícil a gente precificar o nosso trabalho como freelancer, né? Porque aí você pensa, será que meu trabalho vale tudo isso?
será que eu deveria cobrar isso mesmo? Será que eu não deveria cobrar mais barato? É uma pergunta, assim, que a gente se faz sempre quando eu vou fazer um orçamento, eu fico me perguntando muito se realmente eu tenho essa bola toda, assim, eu acho que a gente pode ter vários títulos, você pode fazer especialização, você pode fazer vários cursos, mas sempre acaba que a gente chega nesse momento que eu acho que é meio que a base da síndrome de impostora. Você quer ser visto como um expert, mas se você for um expert arrogante, ninguém vai querer trabalhar com você. Eu acho que é por aí. O profissional babaca, aquele que a gente falou até num outro podcast. São várias questões, né? É um assunto que ele, digamos que seja uma espinha, né? E aí ele vai ramificando assim pro lado. Tem várias pautas que a gente pode tratar partindo desse tema, né? É uma coisa louca essa questão das horas, do valor do nosso trabalho, né? Então teria o preço de custo do nosso trabalho e tem o valor que ele gera, né? Nem sempre o preço tá associado com o valor, né? Muitas vezes a gente tá fazendo um negócio cobrando um preço que é mais abaixo do que o valor que ele entrega, né? Ele é muito mais útil, ele rende muito mais pro cliente que a gente tá entregando o trabalho do que de fato a gente recebeu por aquele trabalho em questão. Para quem trabalha com conteúdo, com coisas que perduram, por exemplo, na internet, igual eu escrevo para blog, para revistas e tudo mais, e assim, você cobra pelo texto, mas aquele texto ele vai continuar gerando algum valor ou alguma coisa para o cliente no longo prazo. Isso aí, você não calcula isso quando você está precificando, né? Então, tem vários melindres, várias nuances que acabam ficando de fora. Por exemplo, só para contextualizar bem aí para nossa audiência, para quem tá escutando, por exemplo, o cara vai lá e contrata a Giovana para escrever um post onde ele tá botando um link para um produto, né, que custa lá X reais. Aí a Giovana vai lá, calcula para ele a produção desse artigo, cobra um valor X, e só que esse artigo vai ficar gerando vendas pro cara por anos, né? 5 anos, 10 anos, de repente, do que é o produto e se as pessoas continuam buscando aquilo, se o produto continua atendendo às necessidades dela, né? Só que isso aí, às vezes, a gente não pensa, né? A gente só pensa no valor de produção. Eu vou demorar 1 hora pra fazer. Tá, mas o valor disso, o potencial desse negócio, ele é muito maior. Desse artigo, ele é muito maior, ele vai gerar muito mais vendas, então ele tem uma importância diferente. Só que, claro, né? Se entrar muito a fundo aí no mundo dos jornalistas, a maioria dos teus concorrentes não vão pensar assim. Tu vai estar mais consciente do valor do teu trabalho, mas o preço da concorrência vai estar muito mais abaixo. Vai ser difícil esse cara... Digamos, eu vou chutar um valor só pra ilustrar. Daí tu acha que esse conteúdo, tu acha que um valor justo é R$1.000. E aí o cara lá a tua concorrência vai cobrar 100. E vai render, e aí no final das contas ele vai render 3.000 pro cara, num período curto de tempo, sei lá. Aí entra a questão de você saber negociar. E aí é outro aspecto onde entra as duas questões do tema do podcast, tanto a síndrome de impostor quanto do fake it till you make it. Porque mesmo que você ache que a pessoa não vai pagar aquele valor, você tem que colocar aquele valor para jogo e tentar convencer o cliente de alguma forma de que aquilo vai dar certo, que você vai gerar o valor que você diz que vai gerar e que vale a pena ele pagar pelo seu serviço. Exato, eu não tinha pensado por esse ângulo quando eu tava produzindo a pauta, porque realmente isso aí acontece, né? Eu não tava pensando por esse ângulo, eu não mereço esse valor, o cara não vai pagar, então eu não vou botar esse valor pra jogo. E é uma atitude corajosa tu botar o valor pra jogo, porque às vezes o cliente arrepia, né? Ele arrepia, tipo, não, viajou, não era o que eu tava esperando, tá louco? Não, esse cara aí não vou nem responder. Já aconteceu comigo, já aconteceu com terceiros, onde eu tava programador, por exemplo, que na época eu não programava, tinha que colocar um programador na história pra atender um cliente. O programador cobrou um preço altíssimo. Eu acho que era justo, na verdade. Só que o nosso mercado, ele tá acostumado a pagar pouco, é um mercado difícil, né? E aí o cliente, não, Henrique, eu não vou nem responder pra aquele programador lá que tu me sugeriu, porque eu vou fazer um por conta própria aqui, vou procurar um outro programador. Mas eu acho que é válido, eu faço coro contigo aí, porque tem que botar o valor pra jogo, né? De alguma maneira a gente tem que, né, começar a forçar um pouco o mercado, sei lá. Lógico, eu acho que agora cabe a gente mudar isso, quem trabalha como freela, né? Porque hoje em dia, assim, igual eu trabalho agora muito com social media e é um trabalho, assim, que você aglomera 5, 6 funções, porque você tem que fazer planejamento, você tem que criar calendário editorial, você tem que escrever. No meu caso, eu trabalho com designers, porque eu não sou designer, mas eu tenho que mandar pro designer, tenho que contratar um designer, e depois tem que revisar, tem que postar, tem que monitorar, e tudo isso entra em um único orçamento. Só que são várias funções diferentes. Tudo isso tem que contabilizar no orçamento. Por isso que é tão difícil trabalhar nesse ramo, né? Apesar de que ainda é uma escolha que a gente faz, né? De trabalhar como freela, mas são coisas que você vai aprendendo fazendo mesmo. Não tem como você adivinhar como que vai acontecer, mas a gente tem que mudar isso, tem que educar o cliente. Isso tem muito a ver sobre síndrome do impostor e esse ditado,
aí em inglês tem muito a ver com amor próprio, em algum nível. E autovalorização. Nossa, quantas vezes eu passei um orçamento meio que quase pedindo desculpas pro cliente porque eu tava passando aquele orçamento com aquele valor, sabe? E ao longo dos anos trabalhando, ganhando mais experiência, conversando com gente que tem mais estrada, eu comecei a perceber que, cara, isso não devia tirar o meu sono. Não devia mesmo. Isso é um detalhe. Eu sei que é importante, eu sei que quando a gente tá começando é muito mais difícil, mas assim, agora eu meio que coloco na minha cabeça. Eu já tenho o meu mínimo, eu tenho o meu máximo, não, né? Mas máximo. Mas assim, existe um máximo respeitando, né? É claro, a saúde do mercado. E eu coloco na minha cabeça que eu não vou ficar abaixo do meu mínimo. Eu não posso. Porque se quem tá escolhendo, quem tá decidindo cobrar menos, sou eu que vou passar o orçamento pro cara. Então, assim, é um poder que a gente tem nas mãos e que talvez com esse receio de desagradar o outro, porque, nossa, como que a gente tem isso? Pelo menos eu tenho e tô tentando me livrar disso aos poucos de eu não posso desagradar ninguém, nem o meu possível cliente, que vai que ele reclama do valor que eu cobro. Cara, se ele reclama do valor que eu cobro, desculpa o meu francês, mas meu mais sincero foda-se pra ele, entendeu? Tipo, procura outra pessoa. Ponto. Porque às vezes, assim, tem gente que recusa o seu orçamento e tal, e você vê que a forma como a pessoa fala, ela não tá desvalorizando o seu trabalho, ela tá reconhecendo o limite dela, meu limite orçamentário é esse, e não quer desrespeitar você enquanto profissional, e logo não vai ficar chorando pra você baixar o preço. Isso é ótimo. Mas tem gente que meio que, sei lá, eu acho que a gente tem muito tabu com dinheiro, né? Então meio que já vai solando você, botando o pé na porta. E aí, antes, quando eu recebi esse tipo de retorno, depois de enviar um orçamento, eu ficava péssima. Eu ficava, gente, eu sou uma exploradora, realmente. Uma exploradora desse cliente. E, cara, sei lá, a convivência com gente um pouco mais experiente que eu, e até, sei lá, meu marido é muito tranquilo, muito mais tranquilo que eu com essas coisas. Ele falava, caraca, para pra pensar em tudo que você faz, no trabalho que você entrega. Hein? O cara tá reclamando à toa. Não tem que te tratar desse jeito. E aí também é isso, assim, a síndrome do impostor afeta a gente num grau que a gente se deixa ser maltratado por outras pessoas que nem veem a nossa cara, né? Porque hoje é tudo por e-mail, é um contato tão distante que é meio que assim, não, é realmente, eu sou uma exploradora, eu tenho que, sabe, eu tenho que melhorar nisso. Não, cara. E eu vejo que isso fica mais claro quando o quesito é orçamento, preço e tal. E aí, quando você se compromete e se sente fragilizado nisso, você fica fragilizado no todo. Você não consegue peitar o mercado dizendo que, cara, eu ofereço uma parada maneira, sabe? E é meio que vai mexendo na sua autoestima profissional, porque quando você vê, você fica assim, caraca, tô na lama. Mas de grande parte de você estar na lama é porque você optou por estar na lama, porque você falou assim, eu acho que esse valor ninguém vai aceitar, então eu vou botar abaixo. E, cara, é tão surpreendente quando você coloca, tipo, o seu valor. E o cliente fala, ok, pode continuar. Quando isso acontece, eu fico, gente, emocionada. Sério, eu sou muito dramática. Porque eu fico assim, gente, não acredito. Eu saio do escritório, ligo pro meu marido, você não vai acreditar, aceitaram o meu orçamento. Porque, principalmente com interpretação, assim, o mercado da tradução eu já tô dentro de um nicho que eu tenho clientes já fixos e tal, então, assim, eu quase não tenho muito essa troca na tradução, mas na interpretação é tipo, cada evento é um desafio, porque eventos de interpretação ninguém liga, assim, pode ser a conferência mundial pensada durante 2 anos, com o melhor serviço de buffet e catering do mundo, com vários palestrantes internacionais, só vão lembrar que esses palestrantes internacionais precisam ser compreendidos pelo público, faltando 2 dias para o evento começar. E aí, vão querer atochar qualquer pessoa ali, ou vão querer que intérpretes profissionais aceitem qualquer dinheiro, entende? Então é muito mais desafiador nesse mercado, eu acho. É, sacanagem, né? Eu me lembrei agora, negócio tu tava falando de baixar o valor e tal. Eu me lembrei da época que eu procurava emprego. Nossa, não foi uma nem 2 vezes que eu entrei numa empresa. Tá, fui participar da seleção de emprego lá. Aí o cara disse assim, não, manda pra gente uma proposta de salário e tal, não sei o quê. Fiz uma proposta de salário, entro na empresa e um tempo depois descubro que uma pessoa que faz um trabalho semelhante, um cargo semelhante ao meu, entrega muito menos do que eu entrego, ganha tipo 2 vezes mais do que eu, ou 3 vezes mais.
ficava muito puto, assim. Porque eu ficava pensando, por que eu não pedi esse valor? Porque eu já fazia isso de baixar o preço, né? Tipo, não, essa empresa não vai pagar, uma empresa pequena, não sei o quê. Só que da saúde financeira da empresa tu não consegue, né? Tu não tem como tu identificar ela olhando, indo lá. Claro que tem alguns sinais que podem te ajudar a mensurar isso, mas tu não consegue saber. E muitas vezes esse negócio de se colocar pra baixo, é uma questão de autoestima, ou também porque é propagado no mercado uma coisa de pagar pouco, né? Tu vê pela internet, se o cliente pagar isso, faz, não sei, dá 3 pulos aí, dá parabéns, abre um champanhe, porque não vai pagar. Todo mundo espera ganhar pouco, né? E é curioso, e a gente baixa o nosso valor. E eu me lembro que eu ficava muito irritado, assim, muito decepcionado ou triste. Tipo, não acredito que aquele cara ali tá entregando muito menos, o comprometimento dele com a empresa é muito menor do que o meu e ele tá ganhando 3 vezes mais. E ninguém faz nada a respeito, sabe? Claro que eu não chegava no diretor e fulaninho ali, tu viu, né? Foi embora no horário ontem e eu fiquei. Não podia fazer isso, né? Porque na maioria das vezes o cara era meu amigo também, além de ser colega de trabalho. E isso, cara, me irritava muito, assim. E eu acabei saindo de 2 ou 3 empresas por causa disso. E curiosamente, um amigo meu, ele negociava sempre valores muito altos, assim. Eu me lembro que um dia ele me falou quanto ele ganhava numa empresa. Caralho, velho, como tu consegue ganhar isso? Eu achava que era impossível ganhar o salário que ele ganhava. Só que ele sabia negociar muito bem. Ele era um cara muito firme, ele ia muito bem na fase de seleção. Só que ele não durava muito nas empresas. Então eu acho que ele era meio que o inverso, ele tinha que até tem um nome pra isso, né? Não sei se era o caso dele, mas tem um nome pro que é o inverso da síndrome do impostor, que é o efeito Dunning-Kruger, que é o cara que acha que sabe mais do que realmente sabe. E esse meu amigo, ele não durava. Esse meu amigo, ele não durava nas empresas. Ele conseguia entrar com um salário gigantesco e depois, mas ele não tá entregando o que vale esse salário. E aí cortavam ele. Me lembrei desse caso aí, porque a gente precisa trabalhar na nossa autoestima. Né? Lembrei que a gente publicou uma matéria que é mais ou menos nesse tema aí, que é aquela que quando a empresa é transparente em relação a quanto cada funcionário ganha, rola uma paridade melhor dos salários e diminui, por exemplo, a diferença entre os salários entre homens e mulheres, por exemplo. Que é um problema de cultura corporativa, né? A gente entra também quando eu ia entrevista de emprego, também passava por isso. A pessoa pergunta, quanto você gostaria de ganhar? Mas quanto que eu gostaria de ganhar baseado em quê? Porque qual que é o valor praticado aqui? A gente tem uma noção do quanto é praticado na cidade, de quanto mais ou menos é a média nacional e tal, mas você não tem, de fato, os parâmetros para dizer na hora, assim, eu quero ganhar tanto. Eu acho que a síndrome do impostor tem um quê de gênero, porque eu vejo muito mais mulheres devastadas por isso do que homens. Não que não exista, né, com homens, mas eu acho que é uma síndrome que está associada à nossa eterna sensação de insuficiência, da gente não ser suficiente, da gente nunca bastar, né, e isso é uma cultura patriarcal que oprime a gente aos pouquinhos. Então, eu acho que, cara, é isso, assim, quantas meninas jovens, cada uma na sua profissão, são espertas, inteligentes, esforçadas, e estudam, se empreendem, e ainda assim se sentem o cocô do cavalo do bandido, e se acham indignas de, enfim, galgar postos maiores, enfim. É como se fosse um veneno que a gente toma em doses homeopáticas ao longo de toda a nossa vida, em várias áreas da nossa vida, que quando a gente chega na área profissional mesmo, encarando, precisando desenvolver uma vida profissional para se sustentar e tal, isso vem como uma porrada, sabe? Você fica meio que sem saber como agir, e aí se fragiliza, aí entra em outro estereótipo da mulher frágil, e aí você tem que estar o tempo todo lutando e, cara, haja energia, sabe? É difícil. Então, eu diria que, assim, tentar reverter esse quadro também faz parte de uma educação mais igualitária em termos de gênero, que considere que a síndrome do impostor e essa coisa de ficar fingindo até conseguir, até mostrar o resultado, elas estão muito embebidas numa cultura de que nós somos superpoderosos e perfeitos. A gente precisa meio que limar os nossos erros, as nossas dificuldades e sempre tá mostrando para o mundo que a gente é de melhor, né? O melhor desempenho. Reverter isso é reconhecer a humanidade de cada um. Eu sou tradutora, intérprete, escritora e eu erro pra caralho e vou continuar errando, entendeu? Isso não é demérito ao tudo que eu já fiz. Essa questão de fingir até conseguir, me parece que ela é muito mais
visível na questão de gênero, na mulher se posicionando no mercado, porque aí, além de provar que você é uma boa profissional, você tem que provar que você vai conseguir fazer tudo que você tem que fazer na sua vida, em casa, que se você tiver filhos, você vai conseguir cuidar dos seus filhos e manter sua vida em ordem e fazer um bom trabalho para valer o salário que você está ganhando. Porque, assim, igual se acontecer algum problema na sua casa, na sua família, provavelmente é a mulher que vai sair do trabalho para resolver. Então, ela tem que convencer o mercado de que ela dá conta daquilo, talvez um pouco bem mais veementemente do que o homem. Então, aí a questão do fake it till you make it ganha, eu acho que uma outra camada, quando a gente está falando de mulher no mercado de trabalho. Com certeza. E isso foi, Carol, tu trouxe essa questão aí disso assolar mais as mulheres. E é curioso, porque quando eu tava fazendo a pauta aqui, de fato, eu li, eu não separei a matéria, mas dizia isso, que acontecia muito mais forte com as mulheres, né? Essa questão de ter que se provar e tal. Mas é engraçado isso, né? Porque eu fico pensando nessa questão da vulnerabilidade, né, Carol? Tu falou aí que a gente precisa parecer sempre forte e tal, e não errar nunca, e pronto, e perfeito, e apto a fazer as coisas, e a gente nunca pode se mostrar vulnerável, né, ou se mostrar em dúvida. Eu acho engraçado, assim, tipo, eu lembro por exemplo, sem querer de falar de política, mas já falando, a Marina Silva na campanha, por exemplo, ela era muito ponderada, né? O que a senhora vai fazer a respeito disso? Nós vamos conversar com a população e aí nós vamos decidir. Cara, eu não acho ruim isso, mas todo mundo cobrava dela, tipo, não, tem que ser firme, tu tem que te comprometer com alguma coisa, dizer que tu vai fazer, e não que tu vai conversar e analisar a situação. Porra, eu acho demais. Porra, a pessoa foi lá e falou, cara, eu não tenho ideia do que me aguarda, mas a minha ideia é tomar consciência do que me aguarda e aí tomar uma atitude. Porque tu falar algo antes de tu conhecer a situação de fato é simplesmente uma falácia, né? Uma coisa que tu não sabe se tu vai conseguir fazer, porque tu não tem, tu não tem acesso. Escuro. Tu simplesmente tá dizendo porque tu precisa ser infalível pra angariar seguidores. Não, eu sei o que fazer, me sigam. Agora, se tu levanta a mão e diz, gente, eu não sei exatamente o que fazer, mas nós vamos dar um jeito nisso aí, as pessoas, não tá me inspirando confiança. É engraçado isso, né? Que a gente não pode mostrar vulnerabilidade. Só que mostrar vulnerabilidade, eu valorizo isso nas pessoas. Não, essa pessoa tá consciente da situação dela. Se ela não sabe, mas ela sabe onde buscar as respostas, o que fazer, me parece válido. Eu tendo a confiar eu acho que eu tendo a confiar, né? Tô falando aqui meio que sem analisar, tô jogando um argumento no improviso, mas me chama a atenção essa questão da gente não poder se mostrar vulnerável. Ah, mas isso, até você falando agora, me lembrou de uma reflexão que eu tive outro dia. Eu vi aquele documentário da Netflix, The Mask You Live In, sobre como o mundo ocidental, né, tendo foco nos Estados Unidos, cria os meninos homens, né? Demais esse documentário. Esse, esse documentário é obrigatório. Maravilhoso. Todo mundo tem que ver esse negócio. E aí, assim, a minha reflexão foi, tipo, parece que eu vou estar divergindo um pouco do assunto, mas eu vou chegar no nosso assunto aqui, da pauta. Que eu percebi que, eu fui, né, sou uma mulher, fui criada enquanto menina, e eu fui uma criança que não me permitia expressar as minhas emoções ditas frágeis, logo femininas, né, fazendo essa comparação entre fragilidade e feminilidade, porque eu sabia que era ruim ser mulher nesse ponto, porque as pessoas não iam me levar a sério. Então, eu não chorava na frente dos outros, eu, tipo, sei lá, brigavam comigo na escola e me batiam, eu batia de volta e eu não reclamava que eu tava machucada. Enfim, eu fui virando um monstrinho de casca grossa e aquela represa de sensações, e aí chegava um momento que eu desabava, eu surtava com alguma coisa que às vezes nem era tão importante, mas era isso, eu tava entupida. Ao mesmo tempo que vários homens passam por isso também, eu passava no sentido de, tipo, eu preciso ser muito forte, ou seja, eu preciso me assemelhar a esse péssimo modelo de masculinidade para eu sobreviver nessa selva. E carregando esse hábito para nossa vida profissional é meio que a base da síndrome do impostor, porque é isso, você não pode dar nenhum passo fora da linha, que aí vai mostrar que você é uma fraude total e completa, então você tem que ser muito firme, muito rígido nas suas decisões e não titubear, nunca. Cara, que cagado isso tudo. Muito ruim. Sério, eu cada vez mais fico tentando me desvencilhar desses péssimos hábitos, porque isso afeta o nosso trabalho também, porque chega um momento que eu cheguei num ponto de que eu já tava tão estafada que eu não via graça em nada. Tipo, vou traduzir esse negócio aqui, mas, sabe, é como se a síndrome do impostor fosse crescendo em cima dessas bases de o que é ser bom, de desempenho, de força, de segurança, só que são conceitos que estão impregnados desses conceitos de ser homem, ser mulher, tá tudo muito mal construído ou construído de forma torta e acaba colapsando tudo, né? Colapsa a vida profissional, colapsa a vida emocional e assim por diante. Então, acho que a gente tem que olhar pra tudo. A síndrome de impostor é só a ponta do iceberg.
expert, sabe? Com certeza. Dei uma lida, uma pesquisada em síndrome de impostor antes da gente começar a gravar e eu achei um artigo que fala dos tipos de síndrome de impostor, que na verdade eu acho que é meio que uma ramificação. Eu acho que a gente tem, todo mundo tem uma ou outra ou uma combinação delas em algum momento da vida, né? Que é a questão do perfeccionismo, de querer ser uma mulher maravilha ou um super-homem dentro do trabalho e de não querer mostrar nenhuma vulnerabilidade, né? Como a gente estava conversando agora. Tem aquela questão de você ser um gênio nato e todo mundo esperar de você que você seja inteligente o tempo todo e tenha comentários inteligentes o tempo todo. Tem a questão da pessoa que não pede ajuda, que acha que pedir ajuda é uma fraqueza e nisso ela entra nesse ciclo vicioso da síndrome de impostor. E a questão do expert, né? Que é a pessoa que precisa saber mais e melhor sobre determinado assunto. Essa questão do expert, eu acho que ela é muito comum no ambiente acadêmico, né? Eu já fiz mestrado e isso é muito latente na academia, porque você tá ali para estudar, para aprender, mas quando você começa a fazer mestrado, doutorado, essas coisas, você já é, de certa maneira, visto como expert. Então, assim, você tem que escrever artigos inteligentes e você tem que se apresentar em congressos de maneira inteligente. Lógico que as pessoas vão questionar a sua pesquisa enquanto você está desenvolvendo e tudo mais, mas você tem que ter um domínio ali sobre o assunto. E é um lugar em que ninguém quer mostrar a vulnerabilidade, porque é um ambiente que, pasmem, apesar de ser científico, é completamente repleto de ego e você tem que lidar com isso diariamente. Eu acho engraçado o meio acadêmico, né? Porque tem gente que tá sempre se especializando. Não, agora eu me formei na graduação, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer uma pós, e aí vai ficando, e depois eu vou tentar um emprego naquela multinacional. E tu nunca tenta esse emprego. Não, porque agora eu consegui uma bolsa, vou estudar mais um pouco, vou fazer um projeto, não sei o quê. E a pessoa nunca sai do acadêmico, né? Eu também não sei se não rola nessas pessoas que estão nesse meio, uma questão de isso que tu falou, tem esse ego e ela não quer quebrar a certeza de ela não ser tão boa assim. Então ela nunca vai pro mercado de trabalho, de fato, ela fica ali onde ela fica estudando, onde ela fica fazendo pesquisa e tal. É um meio que eu acho muito curioso. E esse negócio, não só na universidade, na sala de aula, que é exatamente isso que tu falou, a gente tá ali pra aprender e às vezes a gente não consegue se colocar à prova, né? Eu reconheço que por exemplo, quando estudava inglês, tinha muita dificuldade de soltar o meu inglês na aula. Eu sempre ficava, cada palavra que eu falava, será que tá certo essa construção de frase? Eu travava muito, porque eu não queria errar. E porra, eu não queria errar na sala de aula, sabe? Sala de aula é lugar pra errar, meu. Ok, se tu estiver fazendo um trabalho, que nem a Carol, um trabalho super sério, e aí tu tá fazendo a tradução lá de uma coisa muito importante, tu traduzir errado, porra, o peso disso é muito diferente. Sala de aula, ela é feita pra errar, cara. É pra gente se soltar. E é curioso, porque acho que isso aí tem muito a ver com síndrome do impostor, perfeccionismo, isso aí tá tudo muito amarrado, né? E todo esse papo, ele me lembra uma frase que eu já vi muito atribuída ao Bukowski. Não sei se vocês já ouviram, que é: o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Ai, com certeza. Absoluta. Sim. Meu Deus. É a representação do cenário brasileiro em uma frase. Meu Deus. Pois é, eu fico pensando assim, eu vejo algumas coisas, tipo, na internet tem muito disso, né? Como agora eu simplesmente liguei o meu computador aqui agora e a gente tá discorrendo sobre o tema, né? Não tem nenhum especialista aqui que fez um projeto sobre isso, a gente tá falando sobre isso, né? De uma maneira até que fique claro que nós somos amadores e tal, a gente vivencia coisas dentro desse nicho, mas ninguém aqui fez uma pesquisa de campo, foi lá, estudou e realmente tem um estudo científico pra basear os nossos argumentos, né? Tudo o achismo e o que a gente vive no dia a dia. Então a internet dá essa possibilidade hoje de tu ligar a câmera, fazer um vídeo, tu fazer um podcast, tu postar uma foto, tu escrever um post sobre qualquer assunto que às vezes tu não domina, às vezes tu tá fazendo um desserviço, né? E eu vejo muitas pessoas falando com essa pose do infalível, da pessoa que tá certa, da pessoa que tá convicta, de assuntos que desconhecem. E aí tão lá e muita gente tá ouvindo, tá vendo e tão concordando. Nossa, aprendi muito contigo, muito obrigado. Isso aqui, gente, vocês estão aprendendo errado, não é assim, cara, sabe? Claro, ninguém vai lá no canal do cara dizer, pessoal, tá errado. Às vezes acontece, né, no YouTube e tal, vai lá, ó, pessoal, tá errado isso aqui, ó, isso aqui, essa informação que ele falou tá errada, né? Até hoje a gente tem as agências de... Como é que é, Giovana? Isso é da tua área do jornalismo, check-facting? Checagem de fato. Isso, mas isso são pra pessoas que realmente importam o que estão falando, né? O presidente da República tá falando alguma coisa, alguma outra pessoa de um cargo importante. Mas nos produtores de conteúdo não tem ninguém checando os fatos, às vezes. Se você for olhar pro YouTube, por exemplo, se um
youtuber grande, que tem 10 milhões de seguidores, fala alguma informação errada, o que vai acontecer é outro youtuber menor vai lá e fazer um vídeo criticando o vídeo do youtuber pra ele poder ganhar seguidor em cima. Isso acontece muito no YouTube. Vira uma briga, um ciclo vicioso ali, e quem tá assistindo, às vezes, eu acho que meio que enlouquece, se não tiver senso crítico, se não tiver uma base ali pra saber discernir o que é bom e o que é ruim do conteúdo, né? E aí tu vai acreditar em quem, né? Sim, inclusive na comunicação, no jornalismo, tem se pesquisado muito sobre isso, né? E agora eu acho que vai ser pauta diante de tudo que aconteceu durante a eleição e esse governo que a gente vai viver agora, que é, né, diferente do que estava antes, essa questão do papel do jornalismo, da informação estruturada e apurada, né, que é a questão de ir lá e checar, de ver se é aquilo mesmo, e da informação que é dos produtores de conteúdo, que não são especialistas, que estão ali dando uma opinião e as pessoas tomam aquilo como verdade. É uma coisa que eu acho que a gente vai viver um momento muito louco. Falando especialmente de política, com certeza, né? Agora vai, meu Deus do céu, né? Mas aí não só ficando no mundo da política, né? Pode ver, por exemplo, tem canais de pessoas ensinando design, ensinando até daqui a pouco jornalismo, redação, não sei o quê. É que assim, é uma responsabilidade, né? Gerar conteúdo e tal, falar das coisas. Isso é muito sério, né? Ainda mais se tu tem 10 milhões de seguidores, 1 milhão, 100 mil pessoas, cara, é gente pra caralho, Pois é, uma velho. responsabilidade muito grande. Poucos meses atrás, acho uns 2, depois da eleição, eu tava no Twitter e um cara que trabalhou no algoritmo do YouTube escreveu uma thread gigantesca falando assim, olha, eu ajudei a criar esse algoritmo, mas ele tá causando certos problemas, porque ele tá levando as pessoas a acreditarem em coisas, e aí ele tava criticando, porque o algoritmo do YouTube tava fazendo as pessoas verem mais vídeos sobre terraplanismo, e aí os canais de terraplanismo estão crescendo, as pessoas estão seguindo, estão escrevendo nos canais, e aí ele tava assim, gente, eu ajudei a criar isso, e agora? Ele tava fazendo meia culpa mesmo, falando, olha, dei minha contribuição pra isso, mas tá errado. A gente vai ter que aprender muito, rever muitas coisas dos algoritmos e tal, é engraçado isso, porque é engraçado pra não dizer trágico, né? Porque realmente tu começa a moldar a mente das pessoas ali e, cara, tu tá acreditando numa coisa que não é verdade. Só que a partir do momento que todo mundo acredita naquilo, né? Claro, esse negócio da terraplanista, né? Pelo amor de Deus. Mas se tem um monte de gente dizendo o contrário, tu desmentir aquilo, né? Como é que é aquele negócio de, uma mentira repetida até virar verdade, né? Se é uma mentira contada vezes suficientes, ela vira uma verdade. Acho que agora, pensando em síndrome do impostor dentro desse contexto, talvez seja até problemático, né? Porque já consigo imaginar pessoas dizendo que não existe síndrome do impostor, isso é uma grande balela, porque agora tá tudo, é a pós-verdade, nada mais existe. Então, às vezes eu fico até pensando se adianta a gente estar quebrando aqui a mufa pra tentar fazer sentido, se, né, alguma pessoa chegar e fizer um vídeo ou uma cartela no Instagram e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Mas, realmente, eu acho que isso é pessoal. E assim, eu não gosto de soar. Eu acho que qualquer depoimento pessoal, ele acaba sendo um pouco injusto, porque não contempla a totalidade, né? A multiplicidade de histórias que cada pessoa tem. Então, eu fico pensando que, às vezes, as dicas que a gente pode dar pra pessoa quebrar a síndrome de impostor que ele ou ela tem, podem ser valiosas, mas às vezes também não vão funcionar muito, porque acho que depende muito do contexto de vida de cada um e também da disponibilidade de cada um em reverter esse quadro. Não é fácil. É tão introjetado na gente, essa coisa de se jogar pra baixo, se menosprezar, não querer sobressair. É engraçado, né? Porque agora eu tava pensando no que eu falei no início e que a Giovana resumiu muito bem. Pra não soar arrogante, a gente se diminui. Tá, então como é que as pessoas crescem, né? Como é que as pessoas se destacam? Qual que é a diferença de confiança e arrogância? Eu acho que arrogância seria ser justamente esse exemplo aí que você deu de, você prometer e não entregar. E quando você não é arrogante, é só você considerar e valorizar quem você é e o que você agrega fazendo essa determinada atividade, sabe? E acho que vem também outra coisa pra diminuir um pouco a síndrome do impostor, porque quando eu descobri que isso tinha um nome, eu fiquei muito obcecada com esse assunto. Então eu lia muito sobre isso, e óbvio, como você bem mencionou, a maioria dos casos são mulheres, isso fica mais latente em mulheres. E desde que eu comecei a botar em perspectiva a importância do meu trabalho na minha vida, a minha síndrome do impostor diminuiu muito. Foi até curioso você mencionar o episódio de workaholismo, porque hoje eu tô muito melhor. E eu acho que o fato de eu estar me
vencendo esse vício de trabalho, me faz vencer a síndrome do impostor também. É meio que um esforço de botar as coisas nos seus devidos lugares. Tipo, eu não sou meu trabalho, tá ligado? Tipo, dá a devida proporção pro trabalho, assim. Não tem toda essa proporção. Calma, menos. Exatamente. Aí quando você meio que baixa a bola e vê que, calma, não é tudo isso, e que existem outras áreas da sua vida que merecem até mais da sua energia, atenção, dedicação e preocupação, você meio que esfria a cabeça, eu acho. E aí pensa assim, cara, é como se você te mudasse de óculos e começasse a se enxergar na realidade. Não sei se isso é influência, porque eu tô lendo um livro, acho que até você que me indicou, Henrique, o livro da Elizabeth Gilbert, sobre criatividade. A gente já falou bastante dele aqui no podcast, Eu tô lendo esse livro e é aquela coisa assim, cara, é verdade. Principalmente naquela parte que ela diz, cara, o seu trabalho, tipo, é qualquer coisa, sabe? É inútil. Você faz porque você gosta. E é isso aí. Tá numa fase muito... Ela tá chutando meio todos os baldes, né, no momento do livro que eu tô. E, caraca, eu mereço ficar me flagelando por uma parada que, se eu botar em perspectiva, não deveria ter essa proporção toda. Tipo, merece a minha saúde comprometida desse jeito, saca? Sei lá, eu tô botando isso demais em perspectiva. Eu diria que eu já venci muito da síndrome do impostor. Se eu percebo que eu tô caindo nessa armadilha, eu procuro alguém, provavelmente meu marido, eu falo, olha só, tá acontecendo isso, 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 e eu tô pensando nisso. Sou idiota em pensar nisso? Aí ele, então beleza. É tipo, é meio... que responsa do maridão, hein? Ficar de juízo isso aí. Não. Sim, Não necessariamente ele. Mas é assim, eu sei quando eu tô... E aí, quando eu verbalizo pra ele ou pra outra pessoa, eu percebo que quando ele diz tão neurótico, eu tô sendo enviesado, eu tô me maltratando. Uhum. E aí, assim, às vezes é uma parada muito óbvia, que até quando eu já acabei de falar, já tô com vergonha de ter dito. É verdade, acontece bastante. Acho que é uma boa tática. Isso é uma boa. E já pra gente já ir se encaminhando pro final, porque já tá dando aqui o nosso tempo, tu falou antes de como é que a gente direciona isso pra dar alguma dica um pouco mais útil e tal. E é curioso porque bem lá no início tu falou, Carol, que o negócio é a gente começa a pensar demais, né, nas coisas. Às vezes tu tem que... fez o orçamento, já manda, sabe? Não precisa... Mas será que esse valor? Será que essa empresa? Será que não sei o quê? Se tu tem, né, uma estrutura clara de como que tu forma o teu preço, tá dentro daquilo que tu tá colocando em prática, a tua precificação daquele momento, por exemplo, fez o preço, mandou, cara, sem pensar muito. Porque eu acho que se a gente começa, e esse que é um problema, eu confesso que eu tenho esse problema, eu penso demais nas coisas, tudo, eu calculo tudo, eu penso, eu não posso ser pego de surpresa ali, eu tinha que ter previsto isso, não sei o quê. Só que talvez não é saudável, né? Talvez a gente trave, né? E aí vem a síndrome do impostor. E aí talvez a gente precisa falsificar um pouco pra conseguir, né? Tipo, a gente precisa simular um pouco um comportamento que a gente não tem pra conseguir. Então, eu acho que uma dica pra encerrar é isso, é talvez não pensar tanto, mas também não ficar tão leve à medida que tu não esteja te preparando, melhorando enquanto profissional, né? Tu tem que ir melhorando, acho que tem que ir sempre melhorando na tua profissão pra cada vez tu te sentir mais capacitado, pra tu te sentir mais confortável nas situações, assim, tu não vai precisar simular nenhum comportamento, tu vai simplesmente ser. E se tu tiver isso sob controle, talvez a síndrome do impostor, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo daqui a pouco, né? Tem um vídeo que eu vi no YouTube, só que eu acabei esquecendo de pegar o nome dele aqui, eu deixo na descrição do post pra quem quiser, que eu acho que é The School of Life, eu acho que é nesse canal, alguma coisa assim, tem um videozinho animado, que lá no vídeo eles sugerem que tu pense nas pessoas como pessoas tão preocupadas quanto tu. Então, se tu tá entrando numa situação onde tu acha que tu não merece estar lá, que tu acha que tu não merece estar naquele lugar, então tu pega e pensa que as outras pessoas também têm dificuldades, tanto quanto tu, e assim tu vai te sentindo mais confortável com aquilo. Porque às vezes a gente tende a pensar que é só a gente que não é bom o suficiente, que os outros são demais, que as outras pessoas são muito bem resolvidas, que as outras pessoas estão com tudo sob controle. Na verdade não, cara, tá todo mundo lutando uma batalha diferente, né? E isso ajuda tu a humanizar as outras pessoas e a humanizar a situação. E também eu acho que tu exigir menos de ti, né? Porque a gente sempre acha que a gente tá devendo. Então, eu acho que todo mundo tá com algum sentimento meio que parecido, em que tem que fazer mais ou que não merece e tal. E quando tu muda essa perspectiva, eu acho que tu te acalma um pouco. Pra gente já se encaminhando. Vamos fazer a rodada final. Giovana, vai lá. Tem mais alguma coisa pra falar sobre esse assunto aí? Coletou mais algum dado aí pra dividir com a gente? Fica à vontade pra falar o que tu quiser pra amarrar o assunto. E também convido o pessoal pra conhecer o teu trabalho aí. Tá chegando agora, vai participar bastante aqui no podcast esse ano. Então eu acho que síndrome de impostor é uma coisa que você tem que aprender a lidar na vida. É igual aprender a meditar. Não vai embora fácil, não é uma coisa que você vai aprender a lidar de um dia pro outro, mas é uma coisa que eu li quando eu comecei a pesquisar o tema alguns anos atrás, quando eu vi pela primeira vez, é que se você pensa que você pode ser um impostor ou uma fraude, já é um bom sinal de que você não é, porque se você está preocupado em não ser, já é um passo importante para você lidar com isso. Você sempre vai ter dúvida em relação ao orçamento, você sempre vai achar que pode estar alto demais, mas chega uma hora que você tem que fechar o olho e enviar.
Acho que é isso mesmo. E a questão de fingir até conseguir, eu acho que é uma coisa que faz parte da vida, mas a gente tem que saber usar com parcimônia, assim, porque às vezes pode ficar fake demais. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que ir sempre analisando e medindo à medida que você precisar usar algum desses recursos. Tem uma TED Talk que chama exatamente Fake It Till You Make It, que é de uma psicóloga, ela viralizou em 2012 por ali, que chama Amy Cuddy, que ela dá alguns exemplos de como usar essa sensação de que você se dá melhor em alguma coisa ou faz alguma coisa melhor como uma maneira de se motivar. Tem aquela história da pose de Superman, que se você ficar numa pose impositiva, assim, você consegue melhorar a sua confidência, ou que se você está se sentindo triste, você força um sorriso e eventualmente você vai rir de verdade. Eu acho que pode ser legal conferir. Nas redes sociais, eu sou Giovana Beltrão em todas, Giovana com I e 2 N's. Todos esses contatos estão lá nas notícias que eu posto no Aparelho Elétrico todo dia. Uso mais no Instagram, agora eu tô tentando usar um pouquinho mais o Twitter, então, por ali. Tô sem site no momento, então, redes sociais mesmo. Show de bola, muito obrigado, Giovana. Vai aparecer bastante aí esse ano ainda, né? Vamos passar a pelota pra Carol, então. E aí, Carol, amarra bem o assunto aí, diga algo que ilumine o nosso caminho. Fica à vontade pra postar os teus links aí também. Logo eu, iluminar o caminho de alguém. Vamos lá. Vou iluminar com muita purpurina e carnaval, vocês vão amar. Então, ao longo da nossa conversa, eu fiquei pensando que, concordando com o que a Giovana disse, a síndrome do impostor, ela meio que não tem cura. Eu acho que depende muito do momento de vida que cada um vive. Talvez ela fique mais intensa em alguns momentos e depois ela fique mais quietinha no canto dela e nem te atrapalhe tanto. Porém, eu acho que se a gente consegue mudar essa imagem doente que a gente faz da vida profissional, de que é tudo perfeito, em alto desempenho o tempo inteiro, a gente consegue olhar o que tem atrás dessa máscara toda de profissionalismo, que é um ser humano. E não só um ser humano, né, outros seres humanos trabalhando com a gente, mas nós somos seres humanos. Olhar pra gente com generosidade, porque a gente é muito generoso com todo mundo, a gente é muito compreensivo com o outro, mas nunca com a gente. Então, acho que esse exercício de generosidade com si mesmo ajuda a acalmar os ânimos e tentar ponderar o que é monstro, fantasia e o que é real, e sabendo o que é real, a dificuldade ou a facilidade, trabalhar em cima disso, sempre considerando a sua humanidade, né? Que você vai errar, vai acertar, vai ficar bem, vai ficar mal. E também rir um pouco de si mesmo, sabe? Assim, não botar tanto esse peso como se aquele momento, aquele job, aquela palestra fosse uma parada que vai definir a sua vida. É o que, de novo, vou citar meu marido novamente. Ele nunca ouviu um podcast nosso, então um dia ele vai ouvir. Lamentável. Lamentável. Não tô fazendo dever de casa direito. Ele fala assim, você tá preocupada com isso agora? Você tá achando que você vai ser uma farsa, que as pessoas vão olhar pra você e vão rir da sua cara? E é isso mesmo? Pensa em você daqui a 6 meses. Você vai estar tão preocupada com essa questão? Aí eu paro, penso e vejo que não. Ele falou, então, é essa a importância que esse episódio na sua vida tem. E então isso também é uma outra régua Precisamos que eu uso trazer esse rapaz aqui. Ai, traz sim, acho que ele vai gostar. Enfim, essa é uma régua que eu também uso, então fica de dica pro pessoal. E a dica geral é a gente tenta viver mais em paz dentro de si, porque a gente tá precisando. Enfim, minhas redes continuam as mesmas, é o Pronoia Tradutória, tanto na fanpage quanto no Instagram. O site do Pronoia Tradutória direciona diretamente pro Medium, que é onde eu escrevo o blog. Admito que não estou comparecendo no blog como deveria. Tá difícil separar um tempinho, priorizar algumas pautas para escrever, mas metas para 2019 estão aí para isso. E, por fim, também tem o meu site, que é com o meu nome, carolinavaleiter.com, e lá é um micro outdoor de alguns projetos mais legais que eu já fiz, e os meus contatos ficam sempre ali, e-mail e tudo mais. E é isso, obrigada pela oportunidade, Henrique. Eu que agradeço, obrigado pela presença de vocês. A gente fica por aqui, mas esse papo continua lá nos comentários do site. Conta pra gente o que você achou de toda essa conversa. Você concorda ou discorda do que a gente disse? Comenta lá e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o aparelho a continuar informando, qualificando e inspirando os microempreendedores criativos.
Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no site do Aparelho Elétrico. Nosso podcast é produzido e apresentado por esse que vos fala, Henrique Portman, e a higienização do áudio fica por conta da Tomate Cereja Produtora. Feito! Então era isso, um abraço e até mais!